pessoinhas queridas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências, fazendo o reforço da aula da semana anterior. Espero que todos estejam aí animados, fazendo as atividades, participando muito bem, inclusive aqueles que estão indo para a escola, né, que estejam gostando, e também, né, aqueles que só estão com as videoaulas. Espero que vocês estejam acompanhando e compreendendo todo o conteúdo que é passado aqui para vocês, tá bom? Espero que esteja auxiliando muito bem. Mas vamos para o nosso livro. Então, né, nós vamos falar dos movimentos realizados pela Terra, que fica na página 116, né, até a página 124 do nosso livro didático. Pessoal, logo na abertura, né, do capítulo, nós demos de cara com as várias fases da Lua. E eu sei, né, que todo mundo já entendeu por que, que a Lua aparece diferente, não é? No céu, ela não é sempre igual. É a mesma Lua, mas ela aparece diferente. Por quê? Nós já entendemos, né, que depende da luminosidade que é exposta a ela, não é? Dependemos de quanto de luz ela vai refletir, né? Se vai ficar na sombra, se recebe muita ou pouca luz do sol, ela reflete a luz do sol, não é isso? Nós já entendemos isso. E também ela realiza, né, o movimento ao redor da Terra, não é? Então, por isso que ela aparece com várias faces. Gente, nós falamos também nessa aula sobre os movimentos da Terra. Vocês lembram quais são os movimentos realizados pela Terra? Lembram, né? Só são dois, não é? O movimento de rotação, que ela gira em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que ela segue uma órbita ao redor do Sol, não é? Assim como outros planetas, não é? A Terra gira ao redor do Sol. Um movimento, que é o de rotação, que é o mais curto, ele dura aproximadamente 24 horas, não é? Enquanto o outro movimento de translação, que gira ao redor do Sol, dura aproximadamente um ano, não é? Mas vamos lá. Nós também falamos do movimento aparente do Sol, não é? Nós já sabemos que não é o Sol que está girando, é a Terra que gira ao redor do Sol. Mas como nós estamos na Terra, então a impressão que temos é que o Sol está girando ao redor da Terra, não é? Muito bem. Falando aí sobre a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, nós vimos que ele acontece do sentido oeste para leste e uma volta inteira ocorre após cerca de 24 horas. E para ser mais exato, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, arredondando, 24 horas. Também falamos do movimento de translação, que a Terra gira ao redor do Sol, percorrendo uma órbita. O eixo de rotação da Terra é inclinado, né, em relação ao plano da órbita do planeta ao redor do Sol. Então, nós vimos aí, nós tivemos aí a orientação para construir um modelo, não é? Um modelo aí, usando objetos simples, fazendo um modelo, uma bola de isopor representando a Terra, a lanterna aí representando a luz do Sol e mais outros objetos. Vocês fizeram em casa alguns, chegaram a fazer algum esquema desse? Bom, mesmo sem fazer, vocês vão acompanhar, né? Vocês já acompanharam, vão dar uma nova olhada nas explicações. Olha aí a representação da Terra, não é? O Polo Norte, o Polo Sul, a linha do Equador. Vocês estão vendo que ela está de ladinho, não é? Ela está inclinada, a Terra. E a lanterna representando a luz do Sol. Aí a gente vê que um lado está iluminado, o outro lado está na sombra, não é? Está escuro. Vamos lá, continuando. Olha aqui mais outra explicação. Observe que o Polo Norte, né, nesse momento aqui, o Polo Norte está mais inclinado para o Sol, portanto recebe mais luz, enquanto o Polo Sul recebe menos luz. Olha aí. Não se queixe de que os dias estão curtos demais.
Hoje os dias duram 24 horas, tempo aproximado que leva para o planeta completar uma volta em torno do seu eixo de rotação. Mas já foram mais curtos no passado, num passado distante, não é? Há 1,4 bilhão de anos, antes das formas de vida mais complexas emergirem no planeta, a velocidade de rotação da Terra, que hoje é de 23 horas e 56 minutos, era maior e os dias tinham apenas 18 horas e 40 minutos, segundo cálculos feitos por Stephen Myers, da Universidade de Wisconsin, em Madison, e Alberto Malinverno, da Universidade de Columbia, ambas nos Estados Unidos. Os pesquisadores estimaram a duração dos dias terrestres naquele período usando uma técnica estatística que permitiu combinar modelos de evolução do sistema solar com dados do registro geológico. O ritmo de formação de algumas rochas do planeta sofre influência das condições climáticas, que por sua vez são alteradas por mudanças na inclinação do eixo da Terra e na taxa de rotação terrestre e na órbita do planeta ao redor do Sol. Então, quantas informações, né? Às vezes a gente acha que é tão simples, mas tem muitos detalhes. As taxas de disposição de rítmicos, desculpa aí a palavra, ritmitos, que são rochas sedimentares, de 1,4 bilhão de anos, encontrados no norte da China, e de ritmitos de 55 milhões de anos do assoalho do Atlântico Sul. Permitiram selecionar um modelo de evolução do sistema solar que mais correspondia às condições ambientais do planeta em diferentes períodos. Segundo esse modelo, de 1,4 bilhão de anos, a Lua estaria a 341 mil quilômetros de distância da Terra. Hoje, ela está a 381 mil quilômetros e faria o planeta girar mais rapidamente. Então, ela estava mais próxima, não é? Aí faria o planeta girar mais rápido. Ela se encontra mais distante hoje, então o planeta diminui a velocidade. Continuando. Gente, nós também falamos sobre as estações do ano. E para entender, né, nós precisamos lembrar de que a Terra se desloca em torno do Sol. É o movimento de translação. É justamente o movimento de translação que gera as estações do ano, né? Nós vimos que esse movimento leva 365 dias aproximadamente, né? Ou mais exato, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45,97 segundos. No esquema, nós entendemos aí como ele acontece. Então, o movimento, olha aí, só seguir a seta. A Terra está girando. Observe que ela tem seu eixo inclinado, não é? Então, olha aí. Está inclinado. À medida que ela vai girando, o eixo não deixa de ser inclinado, mas a parte que é iluminada, ela vai sendo alterada. Se você observar aí do lado direito, você vai ver que o Polo Norte tem menos luz que o Polo Sul, não é? Olha aqui, o Polo Sul, ó, passa do eixo, tem mais luz. E o Polo Norte, olha aí, o eixo está na sombra. Então, nesse momento aqui é inverno. A parte que receber menos sol vai ser o inverno. A parte que receber mais sol vai ser o verão. Olha do outro lado. O Polo Norte agora recebe mais, então é verão. E do outro, no sul, vai ser inverno. Nessas duas partes, nesses dois movimentos, que são estações intermediárias, não é? Observe que não vai ter essa ideia aí de mais ou menos no Polo Norte e o Polo Sul. Olha aí, vão estar mais ou menos iguais, né? A mesma quantidade de sol que chega no norte vai chegar no sul. Então, nessas duas estações, que são as intermediárias, né, entre verão e inverno, olha aí. Enquanto aqui vai ser a primavera, do outro lado vai ser outono, certo? Então, são as estações intermediárias. Gente, nós também vimos que a quantidade de luz, ela não é distribuída da mesma forma no planeta. Pelo seu formato esférico, não é? Olha aí, pelo formato esférico, a gente percebe que na região central, a incidência de luz vai ser bem maior do que nos polos, certo? Então, tem a diferença.
É justamente nessa região central onde vai ficar a linha do Equador, que é a região mais quente do planeta, né? Vamos lá. Nós já vimos que o eixo de rotação da Terra é inclinado, né? Por causa dessa inclinação, a incidência de luz solar nos hemisférios, né, ele varia ao longo do ano. Vamos lá, observando aí. A mesma coisa que nós vimos no nosso modelo anterior. Nesse caso aqui, ó, o Polo Norte está recebendo mais luz do que o Polo Sul. A forma órbita da Terra. O movimento da Terra em torno do Sol, que é a órbita da Terra, né, o caminho percorrido pela Terra, é uma elipse, mas se aproxima muito de uma circunferência. Veja só, a distância da Terra ao Sol varia entre 147 milhões e 100 mil quilômetros a 152 milhões e 100 mil quilômetros. Perceba que a diferença entre esses dois eixos, 5 milhões de quilômetros, é muito pequena, comparada à distância média que separa a Terra do Sol. A gente pensa em 5 milhões e a gente acha que é algo grandioso, né? E é, para nós. Mas como nós estamos falando do planeta Terra, né? Que é algo maior, o planeta, o sistema solar, é algo grandioso que a nossa mente nem imagina. Então 5 quilômetros acaba sendo nada. Então essa diferença é pequena. E não é suficiente para produzir efeito notável ou alguma influência sensível na temperatura do planeta. Então, em certos momentos, a Terra se aproxima mais do Sol, enquanto em outros ela se afasta mais. Mas a diferença vai ser apenas de 5 milhões de quilômetros. É muita coisa, né? Mas para a Terra não é não. Então, o movimento dela não vai ser uma circunferência perfeita, não é? Ela vai ter um ladinho mais achatado, não é? Continuando. Nós também falamos dos solstícios. Deixa eu ver se eu já passei aqui a página. Isso, até aqui. Dos solstícios. Entre 20 e 22 de dezembro, a duração da fase diurna do hemisfério sul é a maior do ano. É o chamado solstício de dezembro. Então, é o dia mais longo, não é? E é o que marca o início do verão no hemisfério sul. E o início do inverno no hemisfério norte. Nós já sabemos, né? Se é verão em um, vai ser inverno no outro, e vice-versa. Nesse momento, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio fica abaixo da linha do Equador, né? Observe aí a Terra inclinada, o Sol agora está desse lado, e a incidência maior é no hemisfério sul, né? No Polo Sul. Aí, por volta de 21 de junho, a duração da noite do hemisfério sul é a maior do ano. Nós falamos de dia, né? O solstício. Agora nós estamos falando de noite, a maior do ano. É o chamado solstício de junho, que marca o início do inverno no hemisfério sul e início do verão no hemisfério norte. Olha aí. Gente, nós também falamos em equinócios, né? E o que seria equinócios? Nós vimos que há duas posições na órbita terrestre em que ambos os hemisférios do planeta são iluminados da mesma forma. Lembra das estações intermediárias? Então, eles recebem praticamente a mesma quantidade de luz. No hemisfério que acaba de passar o verão, esse momento marca o outono. Enquanto isso, no hemisfério que está saindo do inverno, tem o início da primavera. Então, por isso que é sempre na sequência, né? Primavera, verão, outono, inverno. A gente acaba dizendo nessa sequência. Mas depende da parte do planeta, né? Que está se falando. Tente representar as estações do ano no modelo tridimensional que usamos nesse capítulo. É só a gente olhar aquele esquema anterior, né? Que tem a Terra em 4 posições. Gente, por volta de 21 de março, no mundo todo, a duração da fase diurna é praticamente igual à duração da fase noturna. Então, aí nós estamos falando do equinócio de março, que marca o início, né, do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte. Então, são as estações intermediárias. E por volta de 22 de setembro, novamente, a duração do dia é praticamente igual à duração da noite no mundo todo. É o equinócio de setembro, que marca o início da primavera no sul, né? E o início do outono no hemisfério norte. Vamos falar do horário de verão? Vocês já sabem o que é horário de verão? Vocês estão lembradinhos disso aí?
O horário de verão é adotado durante a primavera e o verão, quando os dias são mais longos do que as noites, o que implica em um nascer do sol antes das 6 horas da manhã e um pôr do sol após as 18 horas. Então o dia fica bem comprido, bem iluminado, né, por muito tempo. Com o intuito de aproveitar ao máximo essa maior insolação, proporcionada por dias mais longos, adota-se o horário de verão, que consiste em adiantar o relógio em 1 hora em relação à hora legal, né, dos fusos horários do país adotante. Com essa medida, o nascer do sol passa a ocorrer antes das 7 horas da manhã e o pôr do sol após as 19 horas. Em geral, a população brasileira começa a chegar em casa em torno das 18 horas, quando não há horário de verão. Ao chegarem às suas moradias, as pessoas ligam a luz, tomam banho, normalmente com chuveiro elétrico. Concomitantemente, deixa eu ler o restinho do texto. A iluminação pública é acionada. Esse consumo se soma ao consumo industrial, que provoca um pico de consumo no sistema elétrico interligado, que se mantém em geral até as 19 horas. Quando o consumo industrial começa a reduzir e a maioria dos chuveiros elétricos já cumpriu sua função, Ao se adotar o horário de verão, a iluminação pública e parte do consumo de energia residencial se deslocam para após as 19 horas, reduzindo a intensidade do pico de consumo de energia. Então, deu para entender mais ou menos qual a lógica, né, do horário de verão. O sol no céu ao longo do ano. Então, observe aí. Essa figura aqui mostra como a altura do sol no horizonte no mesmo horário varia em 2 estações diferentes. Então, será que está sempre na mesma posição? Será que é sempre a mesma? Será que a Terra não varia em nada aí? No inverno, a altura do sol no horizonte é mais baixa do que no verão, e os raios solares atingem a superfície de forma mais inclinada, resultando em menor aquecimento do que no verão. No verão, o sol aparece mais alto e seus raios atingem a Terra de forma menos inclinada, resultando em maior aquecimento. Então, observe aqui. Essa imagem representa o inverno. Então, o sol aparece de uma maneira mais inclinada, mais baixa. Enquanto no verão, ele está bem mais alto. Então, por isso, a Terra fica mais aquecida do que no inverno, certo? Gente, vamos para a nossa atividade? Nós temos 2 questões para responder, a questão 4 e a questão 8. Então, vamos logo começar aí na questão 4. Imagine que, em vez de ser inclinado, o eixo da Terra fosse perpendicular ao plano de sua órbita. Experimente no modelo construído, ajustar o clipe para deixar a bola na vertical. Então, em vez da Terra ser inclinada, seria assim, normal, reta, né? Seria reta, plano reto. E não repita os mesmos movimentos. E então repita os mesmos movimentos, simulando a translação da Terra. O que aconteceria com as estações do ano? A luz atingiria mais um hemisfério do que outro? Se ela, em vez de inclinada, né? Se ela ficar assim, na posição vertical, sem a inclinação, a Terra receberia a mesma quantidade de luz, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, haveria mudanças das estações? Não, né? Então, seria a mesma quantidade de luz. Então, vocês podem responder no caderno de vocês, né? Nessa posição, os 2 hemisférios seriam igualmente iluminados, né? Não teria diferença. Ou seja, receberiam a mesma quantidade de luz do Sol durante todo o ano e não haveria diferentes estações do ano. Gente, a outra questão é com vocês, certo? Vocês respondem, tirem a dúvida aí com o professor da turma. Já já a gente retorna para a nossa segunda videoaula desta semana, continuando a falar, né, sobre o universo aí, né, a Terra, a Lua, certo? A próxima aula a gente volta. Então, fiquem com Deus, até já.